Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica de capa a capa. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo, pegar sua água, seu chá, o seu café e bora para o nosso dia de leitura de hoje, que é o nosso dia 137 de leitura bíblica. Leremos 2 Crônicas do capítulo 30 ao capítulo 32. Bora lá então? Capítulo 30, a comemoração da Páscoa. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando-os todos para virem ao templo em Jerusalém a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isso é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. E o rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba no sul até a tribo de Dan no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com os que estavam escritos na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para ser para sua adoração para sempre e adorem a Deus a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Pois o Senhor, o nosso Deus, é bondoso e misericordioso e o aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por toda a cidade das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon no norte, mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Asser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém, e em Judá Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado. Obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e o jogaram no vale de Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e eles borrifavam o altar. Ali muitas pessoas que estavam impuras e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor deles, dizendo: Ó Deus bondoso, perdoa a todos os que com todo o coração te adoram, a ti e o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias, os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem altos instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros, e os altares e as altas autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram, assim todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram a bênção de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Capítulo 31. A reforma feita por Ezequias.
Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pela cidade de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Aserá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada um a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã, à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo que tinha. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros e a 10ª parte de tudo que tinha dedicado ao Senhor, seu Deus. E juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus o Senhor e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, e o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer todas essas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado seu povo e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Nate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Mate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imna, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuiu as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amariá e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos que pertenciam, dando a cada um a mesma porção. Sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados, a distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima que iam ao templo para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo a quem pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com seus grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que fazia e o grupo a que pertencia. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isso é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam sempre estar prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Haviam também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam na cidade dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas cujos nomes estavam nas listas. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os seus serviços que prestou ao Senhor, seu Deus. Tudo que Ezequias fez para o templo, ou em obediência à lei, deu certo porque ele procurou sempre seguir com todo o seu coração a vontade de Deus. Capítulo 32. Senaqueribe invade Judá. Depois disso tudo e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou a cidade, protegida por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor daquela que existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos.
Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade e mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Síria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias disse que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um só altar e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-la das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fossem salvar o seu próprio povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe que Ezequias os engane. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: Os deuses de outras nações não salvaram seus povos das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados e assim conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses dos outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. A doença de Ezequias. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. A riqueza de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estribarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades e ele se tornou o dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. A morte de Ezequias. Tudo mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagem. O seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Essa foi a nossa leitura de hoje. E agora vamos para as nossas considerações a respeito do texto. Um detalhe bem minucioso, mas que é muito importante para nós,
foi exatamente falando a respeito dos levitas e dos sacerdotes, dizendo que eles sempre deveriam estar prontos para fazer o serviço sagrado ou o trabalho sagrado. E quando eu penso nisso, eu penso que existiam coisas que eles faziam da vida cotidiana deles, da vida comum deles. Esses homens, eles cultivavam a terra também. Esses homens cuidavam também dos seus rebanhos, dos seus animais. Eles tinham direito a isso, eles poderiam ter isso. Mas a principal atividade dos homens deveria ser o quê? O sacerdócio. Deveria ser a lei. Deveria ser viver a palavra e fazer manifesta essa palavra. E isso não é diferente de nós. Na parábola onde Jesus vai falar a respeito do encontro que ele vai ter com seus servos para o chamar para o casamento, ele vai falar a respeito de algumas pessoas. Ele vai falar de pessoas que casaram, que não foram ao casamento ou à boda do cordeiro. Ele vai falar a respeito de pessoas que tinham empresas, que tinham muitos bois, ou seja, que eram muito proeficientes, que estavam tendo muito lucro, tinham muito desenvolvimento nelas e tudo mais, e que essas pessoas não foram. Tinha outras pessoas que compraram terrenos e também não foram. O que eu te pergunto aqui é, todas essas coisas não são coisas boas? Não são possivelmente resposta de oração? Mas a grande questão é que essas pessoas se distraíram com as coisas boas de Deus e esqueceram as coisas principais de Deus. E o que eu quero falar e transparecer com essa mensagem é: todos os discípulos de Cristo têm uma prioridade: o conhecer e o fazer conhecido. Essa é a nossa prioridade. Se isso não for a primeira coisa que nós desenvolvermos na nossa vida com Deus, então nós estamos distraídos. Um dos grandes pregadores que falava a respeito de avivamento, Leonard Ravenhill, dizia que o mal do nosso século, e olha que ele pregou muitos e muitos anos, mas o mal deste século agora é o entretenimento. Amigos, entretenimento não é do diabo, mas o diabo usa o entretenimento e está usando muito entretenimento nos últimos dias. O que isso quer dizer? Até mesmo as coisas boas estão roubando o nosso coração de ser íntegros para com o Senhor. Nós devemos nos posicionar como esses levitas e sacerdotes a saber que aquilo que é o principal deve ser cultivado como principal, deve ter a nossa atenção como principal. A pergunta que eu te faço: se você trabalha no banco, mas não evangeliza ninguém, então você já esqueceu do seu principal. Se você trabalha hoje sendo empresário, mas não cuida e pastoreia de nenhuma das pessoas que você hoje é chefe, você esqueceu o principal. Se você é simplesmente uma pessoa, é o porteiro de um prédio, mas ao receber as pessoas você não dá que Deus te abençoe, você esqueceu o principal. Mas Kalel, vão me colocar no pau se eu fizer isso. Kalel, vão fazer isso, isso e isso ao meu respeito. A pergunta não é se eles vão fazer, mas o quando eles vão fazer. Porque é certo que enquanto nós formos crentes, posicionados no Evangelho, nós sofreremos perseguições por conta disso. Isso não é um se vai acontecer, mas um quando. Então, por que nós não podemos fazer como esses homens e sempre estar prontos para fazer o serviço sagrado? Porque é mais importante a eternidade do que 30, 40 ou 50 anos dessa breve vida que logo vai passar. E a pergunta que fica, de uma outra parábola: tudo que tens preparado, para quem estás preparando? Que é a parábola do celeiro cheio. A parábola onde o homem ele conseguiu tudo o que ele queria em relação à produtividade, em relação às finanças, em relação a tudo isso. E ele mandou construir grandes celeiros para ele, para enfiar tudo aquilo que ele tinha desejo lá dentro e para não precisar mais trabalhar e ficar só desfrutando. Naquela noite o Senhor ia visitar ele, ia matar ele e perguntar para ele: tudo isso que tu fez para mim ou tu fez para você mesmo? Vamos colocar de novo o principal na mesa, porque sem o principal, todo acessório e todo o resto vira lixo. Muito obrigado, te espero aqui amanhã e que Deus te abençoe. Até mais.